O Senhor está nos convidando a chegar mais perto dEle. O momento da ceia é uma das reuniões mais importantes. É o momento de nós corrermos para Ele. É o momento de nós corrermos para os braços dEle. E é o momento de nós sentarmos e nos alimentarmos do corpo de Cristo. E eu creio que nesta noite o Senhor te atraiu para que juntos nós nesta noite pudéssemos participar do corpo dEle. E a cada vez que nós participamos, mais perto nós estamos do arrebatamento. Cada vez que nós reunimos como igreja, mais próximo está do arrebatamento, da volta do Senhor Jesus. E a vida cristã, ela é uma caminhada. E Ele nos convida a permanecer nesta caminhada. A vida cristã é uma vida que a gente vai dando passos em fé, caminhando em direção a Ele, exercendo fé. E eu creio que hoje você chegou aqui para se alimentar do Senhor. Você que foi atraído para ser alimentado do Senhor nesta noite, eu creio que você veio com a expectativa: eu vou me alimentar de Cristo e eu então vou ser fortalecido. Então, cada ceia que nós participamos, nós estamos sendo fortalecidos para continuar e para permanecer nele. Mas às vezes é tão triste quando a gente percebe que algumas pessoas, durante a jornada, se perdeu. Durante uma caminhada, se perdeu. Eu fiz uma viagem um tempo atrás, anos atrás, numa cidade que eu morei por alguns meses, quando eu era um jovem solteiro, e eu morei por alguns meses nesta cidade. E eu sempre fui muito envolvido, comprometido com o louvor. E como eu fui da capital para uma cidade do interior, eu cheguei lá e comecei a ensinar e ajudá-los com vários corinhos. E o pastor gostou e a gente começou a introduzir vários corinhos. E logo eu estava fazendo parte da equipe de louvor. E a gente ia mais cedo para poder estar ensaiando. E uma equipe de músicos, de louvor, uma equipe, a gente acabou assim, se familiarizando. E era a minha família também lá naquela cidade. Criei vários vínculos. Depois voltei para Goiânia. Já depois de casado, eu tinha um desejo de ir naquela cidade e rever alguns amigos, alguns jovens. Infelizmente, muitos daqueles jovens, porque não dizer muito daqueles crentes, haviam se distanciado, haviam afastado, mas eu tinha um rapaz que tocava teclado, e eu falei, eu quero ir na casa desse irmão. E aí eu cheguei, fui muito bem recebido por ele, e a gente conversou, estabeleceu um diálogo muito bom. Ele me falou sobre tudo, sobre muita coisa, mas eu estava doidinho de chegar aquele momento e falar assim, e a igreja? Como é que está a igreja? Quando parece que ia se aproximar de falar de igreja, parece que ele dava uma desviada assim, e tal, mas teve um momento que eu cheguei e falei assim, meu querido, e a igreja? Como é que estão os irmãos? Aí ele disse, quase não estou indo, de vez em quando eu vou lá comer um pãozinho. Quando ele disse para mim, assim, doeu no meu coração, porque, infelizmente, durante a caminhada, acabou se perdendo. E Satanás, ele é mestre de colocar várias distrações, para que algumas pessoas vai se perdendo. Mas em contrapartida também é tão bom quando a gente encontra alguém que passou-se vários anos e você encontra, como é que você está? E aquela pessoa fala assim, estou mais firme ainda, estou mais fortalecido no Senhor, estou mais próximo do Senhor. Talvez fale assim, eu passei por uns perrengos, né? Eu passei por algumas dificuldades, mas eu estou alicerçado e eu estou fortalecido no Senhor. Eu estou fortalecido no Senhor. Sabe, meus queridos, todos nós passamos por algumas dificuldades. Todos nós passamos por algumas provações.
Mas o segredo, eu considero que para nós vencermos tudo isso, é nós chegarmos mais perto dele. É nós corrermos para ele e não corrermos dele. Então a proposta hoje é ceia. É ceia. Chegue mais perto dele. E eu louvo a Deus, porque você está aqui hoje, porque eu creio que você foi atraído. E eu quero profetizar sobre a sua vida, em nome de Jesus. 2022, durante a caminhada, durante a jornada do ano, dia após dia, você vai se aproximar mais dele ainda. Você vai sentir no seu íntimo, você vai sentir no seu espírito, uma necessidade de correr para ele. E não correr dele. Por quê? Porque nós entendemos que é nele que nós seremos, então, fortalecidos. E às vezes você chega para algumas pessoas e pergunta, o que aconteceu? E algumas dessas pessoas, às vezes durante a jornada, durante a caminhada, algumas dessas pessoas até mesmo se decepcionaram. É comum, às vezes, você conversar com alguém e algumas pessoas, às vezes, falarem assim, eu me decepcionei. Decepcionei com A, me decepcionei com B, me decepcionei com a minha liderança, ou talvez me decepcionei com a minha família. Esfriaram, e alguns até abandonaram a fé, largaram mão, abandonaram a caminhada cristã. Mas eu fico imaginando uma pessoa então encontrando com o Senhor Jesus, aquele grande dia em que eu e você, nós nos encontraremos com Ele, e a gente vai olhar olho a olho, e talvez Jesus vai olhar para algumas dessas pessoas e vai falar, mas o que eu fiz com você? Por que você se decepcionou comigo? Aí talvez alguém vai falar, mas porque na caminhada aconteceu isso, aconteceu aquilo outro, e Jesus vai falar assim, não, olha para mim, o que eu fiz com você? Onde que eu te decepcionei? Por que você se frustrou comigo? E talvez essas justificativas, talvez não, eu creio que essas justificativas o Senhor então não vai aceitar de forma alguma. Mas esses dias o Senhor está nos convidando, olha, está fraco, está pensando em desistir, está passando por algumas provações, está passando por algumas dificuldades, o Senhor está dizendo, não abandone a fé, não abra mão. Seria o próprio Senhor Jesus olhando para você e falando, olha aqui para mim, não tira o foco de mim. Não, mas pastor, fulano fez isso, fulano fez aquilo outro. Não, olhe para mim. Seria o Senhor Jesus dizendo, olhe para mim, continua a jornada, não pare, não desista. Mas talvez alguém vai falar assim, mas eu estou fraco. Talvez e comece a olhar para as suas falhas. Comece a olhar para as suas dificuldades. Mas na realidade, Deus ele não olha, Deus não está à procura de homens perfeitos. De forma alguma, todos nós temos as nossas falhas. Por que não dizer todos nós temos as nossas fragilidades? Mas o Senhor nos ama. Qual é o pai, qual é a mãe que vai abandonar o filho porque ele tem alguma fragilidade? Jamais. Porque ele tem alguma deficiência ou porque ele tem alguma fraqueza, algum pai, alguma mãe vai fazer isso, sim ou não? Não, de forma alguma. Deus não abandona ninguém, o pai não abandona ninguém. Mas às vezes a gente vive uma cultura assim de perfeição e de cobrança, que às vezes a gente começa a se cobrar até mesmo da gente mesmo. Uma autocobrança, talvez cobrando da gente mesmo uma perfeição. E talvez o contrário, cobrando daquela pessoa uma perfeição. Olha que para mim não existe ninguém perfeito. Não existe um casamento perfeito. Por mais lindo que você venha achar aquele casamento, mas eles não são perfeitos, não é perfeito. Não existe um esposo perfeito, não existe uma esposa perfeita, não existe pai perfeito, não existe filho perfeito. Não existe um ministério perfeito, uma igreja perfeita.
E se você um dia achar uma igreja perfeita, você olhar e falar assim, esta é a igreja perfeita, não entre nessa igreja, porque vai acontecer o quê? Você vai estragar esta igreja, porque eu e você, nós somos falhos, nós somos imperfeitos, não existe também corpo perfeito, e às vezes a gente se cobra muito até mesmo do nosso corpo, né? E portanto cobrar da gente mesmo, cobrar das outras pessoas, ou talvez ser cobrado também, a gente pode olhar para Deus e falar assim, Deus não vai me aceitar desse jeito. Já viu aquelas pessoas darem a seguinte desculpa, quando eu melhorar eu vou voltar para a igreja? Já viu isso? Quando eu melhorar eu vou voltar para a caminhada cristã. Quando eu abandonar isso eu vou voltar para a caminhada cristã. Isso é uma desculpa, isso é uma justificativa, na realidade é a alma dizendo, mas na realidade o Espírito vai falar assim, olha, não busque a perfeição, busque Cristo, não busque a perfeição. E o apóstolo Paulo, ele escrevendo em 2 Coríntios, no capítulo 12, Paulo, ele tinha um espinho na carne, e ele ora ao Senhor, por 3 vezes ele chega diante do Senhor, ele pede para que tire dele aquilo. E qual foi a resposta de Deus para Paulo? Deus chegou para Paulo e falou, a minha graça te basta. Você não é perfeito, Paulo, você tem as fraquezas, você tem as fragilidades, mas Deus olhou para Paulo e disse, a minha graça te basta. Deus olhou bem nos olhos de Paulo e disse, Paulo, a minha graça te basta. Veja o verso de número 9, o texto diz, então ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Diga, uau, diga, o poder de Deus está sendo aperfeiçoado nas minhas fraquezas. Vira para a pessoa que está do seu lado, tem paciência comigo, vai tendo paciência comigo, eu não sou perfeito, eu tenho as minhas fraquezas, eu tenho as minhas fragilidades, mas vira para ele e fala, mas o poder de Deus está sendo aperfeiçoado em mim. Paulo diz, o poder se aperfeiçoa na fraqueza, de boa vontade, pois me gloriarei nas fraquezas. Como assim? Paulo está dizendo, eu me gloriarei nas minhas fraquezas. O que Paulo estava dizendo através disso? Ele estava dizendo, quando eu reconheço as minhas fraquezas, eu reconheço também a minha dependência em Deus. Não existe super-homem ou super-mulher, não existe super-pastor, super-pastora, super-crente. Nós precisamos reconhecer as nossas fraquezas e correr para Ele. E falar, Deus permitiu esta fraqueza para que eu não viesse se soberbecer. Para que eu reconhecesse que eu dependo dEle. E é também uma oportunidade, através desta fraqueza, manifestar o poder de Deus. Quantos aqui têm alguma fraqueza em alguma área da sua vida? Levante a sua mão. Só eu aqui. Quantos aqui têm pelo menos uma fraqueza em sua vida? Quem tem, levante a sua mão. Continue com a sua mão levantada. Eu quero profetizar sobre a sua vida. É nesta área que o poder de Deus vai se aperfeiçoar em nome de Jesus, porque é nesta área que você vai se posicionar e vai falar, eu dependo totalmente de Deus. Ele diz, eu me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. E o verso de número 10, ele diz, pelo que sinto prazer nas fraquezas. Como assim, gente? Sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que eu sou forte. Uau! Mas não é, entenda, não é você fazer o cântico da galinha de Angola, a cocar, né? Tô fraco. Não é isso. De você ficar se justificando. Ah, é porque eu sou fraco.
Não, é porque... Não é isso. Mas o que Paulo está deixando claro, nesta minha fraqueza, reconheço a minha fraqueza, mas eu corro para Ele, porque quando eu corro para Ele, eu estou dizendo, eu não consigo sozinho, eu dependo dEle. Esta é a minha fragilidade, eu corro para Ele. É muito perigoso quando às vezes alguém se sente independente. E que às vezes tem aquele pensamento também, eu não preciso de ninguém. Isso já é uma fraqueza. Quanto mais você chegar à seguinte conclusão, eu não posso caminhar sozinho. Eu preciso de você, eu preciso dos meus irmãos, e acima de tudo eu preciso de Cristo. Eu não posso estar sozinho e reconhecer, esta é a minha fragilidade, e eu preciso me cobrir nisso daí, eu preciso de ajuda. E correr para Ele, reconhecer tudo isto e correr para Ele. E por isso nós estamos aqui hoje. Por isso nós estaremos participando daqui a pouco do corpo e do sangue do Senhor Jesus. Porque nós temos fraqueza. E reconhecemos que nós estamos aqui porque precisamos ser alimentados dele. E quando nós somos alimentados do corpo e do sangue de Jesus, nós estamos dizendo, eu não consigo caminhar sozinho. Eu preciso de ajuda e eu preciso me alimentar dele. As minhas fraquezas são, então, fortalecidas no Senhor, ou seja, eu encontro nele força, eu encontro nele renovo, porque eu olho para todas essas fraquezas e falo, nada disso vai me parar. Eu não vou parar, eu não vou abrir mão do projeto do Senhor para a minha vida, mas eu vou correr para Ele, porque quando eu chego a essa seguinte conclusão, eu sou restaurado e eu sou também fortalecido no Senhor. Então o ato da ceia nesta noite, ele é um momento de você ser renovado, ser fortalecido, e ao mesmo tempo é um momento de você ser curado. Então a ceia nesta noite é um momento de cura. Mas pastor, eu tenho tantos problemas. Pastor, eu sou tão pecador. Mas se você reconhecer isto e chegar à seguinte conclusão, eu não quero isso para mim. Eu preciso de ajuda e correr para Ele, o que vai acontecer? Você será liberto. E você será fortalecido, e então, cada dia, dia após dia, nesta caminhada, você vai chegar à seguinte conclusão, eu não posso caminhar sozinho, eu preciso dele, eu preciso correr para os braços dele. Existe uma expressão que diz que uma laranja podre apodrece todas as demais. Quem já viu essa expressão? Uma laranja podre apodrece todas as demais. Mas isso não vale para o mundo cristão. Isso não vale para mim e para você. Por mais que venhamos ter pensamentos malignos, ou até mesmo, por mais que alguém venha ter atitudes contrárias à palavra, se ele estiver no corpo, se ele estiver à aproximação de Cristo, se ele correr para Cristo, ele não será contaminado, mas muito pelo contrário, ou seja, o corpo não vai ser contaminado, mas muito pelo contrário, o corpo vai contagiar essas pessoas, então serão curados. Então, se eu e você, nós somos corpo, e se alguém então chega, e por mais que está sentindo assim, que ele não tem condições até mesmo de fazer parte do corpo, de estar ali no corpo, e até mesmo fazer parte ali de algum momento de comunhão, mas se ele vier, estiver próximo, eu e você, nós vamos contagiar essas pessoas através de Cristo, e essas pessoas então serão curadas, essas pessoas serão libertas, essas pessoas serão então restauradas, porque o corpo cura as outras pessoas, o corpo restaura outras pessoas, como por exemplo a mulher do fluxo de sangue. O que aconteceu? Aquela mulher estava impura. Quando ela tocou em Jesus, o que aconteceu? Ela foi curada. Ela foi limpa. Por quê? Porque ela tocou em Jesus. Então, por mais que alguém esteja vivendo
uma vida contrária ao Senhor, talvez está até mesmo tendo atitudes contrárias ao Senhor, mas se ele corre para Cristo, o que vai acontecer? Ele será liberto, ele será curado. Qual é o segredo então, pastor? Corra para Cristo, não corra de Cristo, não abandone a fé, não desista da fé, não desista da caminhada, mas corra para Cristo. A mulher do fluxo de sangue, ela correu e tocou em Jesus, e ela foi liberta, ela foi então curada. São dias de nós corrermos para Jesus, e não corrermos de Jesus, não abandonarmos a fé. E são dias também de nós chegarmos para as pessoas e falar: olha, eu vou te ajudar. Qual é a sua fraqueza? O que eu posso te ajudar? Eu vou te ajudar. Porque como corpo que eu e você nós somos, e um corpo saudável, nós vamos também curar essas outras pessoas. Nós vamos também poder oferecer cura para as outras pessoas, porque nós temos Cristo, nós somos a extensão de Cristo. Então Cristo em nós, através das nossas vidas, nós vamos também poder ajudar outras pessoas, nós vamos poder também curar outras pessoas, através de Cristo que está em nós. Cristo em nós. Jesus, quando Ele olha para mim, para você, Ele não olha para as nossas fraquezas, Ele não abre mão de nenhum de nós. Jesus, na última reunião, a reunião da ceia, Jesus então prepara ali os elementos, tudo muito bem preparado. Jesus então chama os discípulos então vêm para ceiar com Jesus, e Jesus vai e lava os pés. Está lá em Mateus no capítulo 26, Jesus vai lá e lava os pés. Depois que Jesus lava os pés, ele senta à mesa. Imagina aqui comigo, Jesus senta à mesa, convida os discípulos, só que ele chega e fala: um de vocês vai me trair. Imagina o climão que ficou aquilo. Já imagina, vamos criar uma outra situação, você lá na sua casa, reúne todas lá na sua casa, prepara uma ceia. Já imaginou preparando ali a ceia de Natal? E de repente, na ceia de Natal, antes de partir ali o peru, né? Ou de partir o cordeiro, aí você olha para todas aquelas pessoas e vai e fala assim: um de vocês vai me trair. Diga comigo, misericórdia, como é que vai ficar o clima dessa festa? Vai virar um climão, sim ou não? Jesus então vira para os discípulos e fala: um de vocês vai me trair. Naquele momento seria como se Jesus estivesse jogando um balde de água fria em todos aqueles discípulos. Só que Jesus, aonde ele chega, ele gera quebrantamento. A palavra diz que um a um começou a ir até Jesus e começaram a falar: porventura sou eu, Senhor? Porventura sou eu, Senhor? Já imaginou? Jesus chega e fala: um de vocês vão me trair. Talvez alguém poderia pensar numa reunião como essa: ah, deve ser o fulano, ele tinha que estar aqui. É ele que é o traíra, é ele que é o vacilão. E talvez começar a jogar a culpa para um, jogar a culpa para outro. Mas onde Jesus está, o ambiente é diferente. Um por um começou a ir até Jesus e eles começaram a falar: porventura sou eu, Senhor? Mateus 26, verso de número 22, o texto diz: e eles muitíssimo contristados, ou seja, muito triste. Houve um quebrantamento muito grande naquele momento, e eles começaram a dizer, um por um, a perguntar para Jesus: porventura sou eu, Senhor? Porventura sou eu, Senhor? Jesus estava dizendo: um de vocês aqui tem uma fraqueza e vai me trair. Só que detalhe muito importante: o que estaria traindo Jesus estava sentado à mesa. Jesus não abriu mão dele. Jesus poderia ter feito aquela ceia e deixar Judas de lado, sim ou não? Poderia, mas Jesus não deixou de lado. Porque era a oportunidade. Jesus estava já trazendo um princípio: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Já era o momento de uma autoanálise.
Já era um momento, eu creio, de uma oportunidade até mesmo para Judas. Se ele quisesse arrepender, haveria perdão para Judas, sim ou não, naquele momento? Haveria. E se ele chegasse e pedisse ajuda, eu creio que sim. Mas um por um chegou até Jesus e começou a dizer: Senhor, porventura sou eu. Não ficaram jogando a culpa. Eu creio que esses dias também são dias de nós chegarmos diante do Senhor. E chegar diante do Senhor e falar: Senhor, porventura sou eu. Senhor, porventura eu tenho falhado em alguma coisa. Senhor, porventura eu tenho entristecido o Senhor em alguma coisa. E começar a fazer uma alta análise. E chegar à seguinte conclusão: Senhor, o Senhor não abre mão de mim. Eu também não vou abrir mão do Senhor. Eu não quero de forma alguma ser deixado de lado. Começar a fazer uma alta análise e falar: eu creio que o Senhor não quer isso para mim. E o Espírito Santo de Deus começar a ministrar no seu espírito. E chegar à seguinte conclusão: Deus não quer isso para mim. E Deus não abre mão de mim. Então eu vou correr para Ele. E não correr dele, mas correr para Ele. Eu creio que esses são dias de nós chegarmos para Ele, como fez os discípulos. Um por um se aproximou de Jesus e começou a falar: Jesus, porventura sou eu, porventura sou eu, porventura sou eu. Mas Jesus sabia que Judas estava lá e estaria traindo, mas mesmo assim Jesus não abriu mão. Jesus não abre mão de nenhum de nós. Ele continua acreditando. Só existe algo que pode parar você. Só existe alguém que pode parar você. Quem é este alguém? Alguém pode falar: é Satanás, é o capiroto. Não, é você mesmo. Sou eu mesmo. Às vezes chegar e olhar para as nossas fraquezas, para as nossas fragilidades, falar: não, eu vou desistir. Mas Deus não está abrindo mão, Deus não desiste de nenhum de nós, de forma alguma. Ele não abre mão de nenhum de nós. Então Jesus, depois daquele momento, dele falar de traição, mesmo assim ele vem e fala de aliança. Ele faz então uma aliança com os discípulos. E naquele exato momento Pedro chega para ele e fala: Jesus, eu não vou te trair. Eu creio que Jesus olhou bem nos olhos de Pedro. E quando Jesus olha nos olhos, e Pedro afirma: eu não vou te trair. Mas Jesus ainda disse: Pedro, antes que o galo cante, 3 vezes você vai me negar. Novamente. Talvez ele mais um balde de água fria, né? Mas mesmo assim, Pedro caminha, vai até o momento em que Jesus estava sendo ali, quase sendo crucificado. Pedro nega Jesus por 3 vezes, e quando ele nega Jesus, a palavra fala que Jesus olhou para Pedro, um olhou para o outro. Imagina o olhar naquele momento de Pedro. Imagina o olhar de Jesus para Pedro naquele exato momento. Eu creio que ele lembrou do momento que estava ali lavando os pés, do diálogo que ele teve naquele momento, de Pedro falando: eu não vou te trair, eu não vou te trair, eu não vou te trair. E Pedro estava lá pela 3ª vez traindo Jesus. Jesus ainda olha para ele. Eu creio que foi aquele olhar assim, um olhar de misericórdia. Eu creio que foi aquele olhar assim: eu vejo a sua fraqueza, mas eu não abro mão de você. Tanto que depois Jesus morre, Jesus ressuscita. E ele fala para Maria: vai lá, avisa para todos que eu ressuscitei. E avisa também para Pedro. Digo: uau! Qual era a fraqueza? Existia uma fraqueza. Mas Pedro, quando ele reconhece a sua fraqueza, a palavra fala que ele chorou amargamente, e houve então arrependimento. Novamente Jesus aparece para os discípulos e chama Pedro de lado: Pedro, você me ama? E Pedro vira para Jesus e fala: você sabe que eu gosto de você, Jesus, eu gosto do Senhor. Pedro, tu me amas? Jesus, tu sabe que eu gosto de você. Já imaginou a sua esposa perguntar para você: você me ama? E o esposo fala assim: sim, eu gosto. E insistir pela 2ª vez: você me ama? Sim, você sabe que eu gosto.
Mas Jesus poderia ter falado assim: não, Pedro, larga de mão de você. Larga de mão de você. Então Jesus desce ao nível de Pedro. Pedro, agora ele não pergunta mais: Pedro, tu me amas, agapau? Pedro, tu me amas, filéu? Ou seja, você me tem como amigo, você gosta de mim. E naquele momento, os olhos novamente se olham. E Pedro então, constrangido naquele momento, Pedro tem um verdadeiro encontro com Jesus. Jesus não estava perguntando o tamanho do seu amor. Pedro, não estou perguntando o tamanho do seu amor. Pedro, eu estou perguntando se o seu amor é real. Porque se o seu amor for real, ele vai crescer, Pedro. Pedro, não estou olhando para as suas fraquezas, mas eu estou olhando para o seu coração. Existe disposição, Pedro? Por isso que Jesus insistiu com Pedro. Jesus não abriu mão de Pedro, mesmo reconhecendo as fraquezas. Mas naquele momento, quando Pedro tem um verdadeiro encontro com o Senhor Jesus, logo depois a gente já vai ver Pedro pregando a palavra e multidão, pessoas sendo convertidas, pessoas sendo libertas. Mas por quê? Porque Pedro reconheceu a sua fraqueza. Ele não amava o tamanho que ele gostaria de amar, mas ele tinha disposição de correr para Jesus, correr para os braços de Jesus, de se alimentar de Jesus, de se relacionar com Jesus, de ter intimidade com Jesus, para que o seu amor fosse crescendo dia após dia. Olha aqui para mim, o Senhor não está aqui à procura de homens que realmente venham ter aquele amor assim, que falam, não é isso. Jesus não está perguntando o tamanho do seu amor, mas Ele está perguntando para mim e para você: o amor é real e tem disposição de caminhar, tem disposição de estar mais próximo, porque se você tiver disposição de estar mais próximo, fique tranquilo, guarde o seu coração, porque nesta caminhada, dia após dia, eu vou renovar você, você será então fortalecido. Mas não desista, não pare, não pare. O Senhor está dizendo para mim e para você nesta noite: eu não olho para as suas fraquezas, eu não olho para as suas fragilidades, eu olho para o seu coração, se há realmente disposição de caminhar comigo. Eu olho para o seu coração para ver se há uma disposição de uma mudança realmente, para que haja um crescimento então neste amor. É isso que Ele está dizendo para mim e para você nesta noite. Por isso que nesta noite o Senhor convida: vem ceiar, chegue mais perto, se alimente de mim, porque se você estiver se alimentando de mim, o que vai acontecer? Você então será fortalecido. Eu quero convidar você nesta noite, para ser então fortalecido através do Senhor nesta noite. O Senhor está dizendo: olha, não pare, não pare. Talvez você está pensando em desistir, de abrir mão da caminhada, de abrir mão da jornada. Talvez você está olhando e fala assim: eu estou muito fraco, eu não vou conseguir. Eu não estou amando o suficiente. Mas o Senhor está dizendo: vem caminhar comigo, porque eu vou renovar as suas forças. Este amor, ele será então fortalecido. A partir do momento que tiver a disposição de caminhada, este amor será fortalecido dia após dia. A nossa fé na caminhada, ela é fortalecida. Quando eu tenho essa disposição de caminhar com Cristo, a minha fé dia após dia, ela é fortalecida. O meu amor dia após dia, ele é fortalecido. O amor, ele é cultivado. Então, quando você tem essa disposição de caminhar com Ele, o seu amor, ele vai ser fortalecido dia após dia. Quanto mais você se alimentar dele, mais o seu amor, então, por Ele será fortalecido. Quantos aqui reconhecem que tem fraqueza? Levante a sua mão e diga: eu tenho. Talvez eu seria aquele que levantaria as duas mãos, reconhecendo as minhas fraquezas, as minhas fragilidades. Mas quantos aqui que reconhecem que precisa
precisa caminhar de correr para os braços dele? Quantos aqui reconhecem que precisa de ser fortalecido, de ser renovados? Levante a sua mão e diga: eu preciso. Eu queria que você se colocasse de pé nesta noite. Esta é uma noite de nós sermos renovados no Senhor. Essa é uma noite de nós sermos fortalecidos no Senhor. O Senhor te trouxe aqui. Eu creio que nós estamos vivendo dias proféticos, onde o Senhor está dizendo para mim e para você: eu não abro mão de você. Eu te conheço, porque foi eu quem te formei. O Senhor está dizendo: eu não abro mão de você. Eu sei todas as suas fragilidades, mas eu não abro mão de você. E o Senhor está dizendo: corra para os meus braços, porque eu vou te fortalecer. Talvez você chegue à seguinte conclusão: mas eu não te amo o suficiente. Mas se o seu amor é real, e se você quer entrar num vínculo de intimidade maior com Ele, de experimentar coisas maiores nesta caminhada, e de ser fortalecido no Senhor, e de ver o seu amor, o amor pelo Senhor se aumentando dia após dia, cada dia mais fortalecido, amando o Senhor, apaixonadamente pelo Senhor, desesperadamente pelo Senhor, Ele vai dizer: vem caminhar comigo, eu vou te levar a lugares profundos, você vai ter intimidades profundas. O Senhor está dizendo: eu vou te levar a experimentar coisas profundas. Esses são dias de nós corrermos para os braços dEle, não corrermos dEle, mas corrermos para os braços dEle. Eu queria que você fechasse os seus olhos. Você que reconhece que precisa de correr para os braços dEle, eu queria que você fechasse os seus olhos, levantasse as suas mãos e começasse a dizer: Senhor, eu não abro mão. Senhor, eu não abro mão. Senhor, eu não abro mão. Mesmo sentindo fraco em algumas áreas da minha vida, mas eu não abro mão. Eu não abro mão. Quando nós reconhecemos isto e corremos para Ele, o poder de Deus vai se aperfeiçoando em nossas fraquezas. E dia após dia nós vamos sendo fortalecidos. E talvez aquilo que era uma fraqueza, de repente você se torna tão fortalecido que se torna coisa do passado, e que agora você pode chegar para alguém, começar a testemunhar para algumas pessoas, e começar a ajudar algumas pessoas, porque esta fraqueza foi coisa do passado, e agora fortalecido no Senhor, agora você pode até mesmo estender as mãos para algumas pessoas e falar: venha comigo, em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores, em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. Levante as suas mãos, eu quero orar por você nesta noite. Antes de nós participarmos do corpo e do sangue do Senhor, eu quero orar por você nesta noite. Pai, em nome de Jesus, nós levantamos as nossas mãos. Nós levantamos as nossas mãos e nos colocamos à disposição diante do Senhor. Queremos mais de Ti. Renova-nos, Senhor, dia após dia. Colocamos-nos diante de Ti, Senhor, e te pedimos: renova-nos, Senhor. Renova-nos, Senhor. Que sejamos fortalecidos no Senhor. Que sejamos fortalecidos no Senhor. Participaremos daqui a pouco do corpo e do sangue do Senhor. E que ao participarmos nesta noite, Senhor, como igreja, nós venhamos ser fortalecidos em nome de Jesus. Venhamos ser fortalecidos em nome de Jesus. Senhor, olha para cada mão levantada nesta noite. Olha, Senhor, para cada coração nesta noite, eu te peço, em nome de Jesus. Vem, Espírito Santo de Deus. Vem, Espírito Santo de Deus. Vem, Espírito Santo de Deus, e renova-nos nesta noite. Renova-nos nesta noite. Renova-nos nesta noite. Senhor, nós não abrimos mão desta caminhada. Nós não abrimos mão de Ti, mas reconhecemos, precisamos de ajuda. Precisamos de ajuda. Senhor, olha para cada um dos Teus filhos que aqui estão. Olha para cada um de nós nesta noite. Vem, Espírito Santo de Deus, vem com renovo. Vem com renovo. Nós te suplicamos, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. O verso de número 26
de Mateus capítulo 26. Depois de Jesus falar que alguém estaria traindo, mas mesmo assim ele chama para uma aliança. Veja o que diz o texto, verso de número 26. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e abençoando-o, partiu e deu aos discípulos. Deu a todos os discípulos, dizendo: tomai, comei, isto é o meu corpo. A seguir tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos que estavam lá. Jesus estava renovando a aliança, ou Jesus estava fazendo uma aliança com eles, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. Eu quero orar nesse momento apresentando os elementos da ceia. E nesta noite será uma ceia profética, uma ceia onde você pode ser fortalecido, uma ceia onde você vai participar com fé. A palavra diz: examine-se pois o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Examine-se pois o homem a si mesmo e coma. Não é examinar e deixar de comer, porque quando você tem esse discernimento, que ao comer eu serei curado, que ao comer eu serei fortalecido, as áreas onde você sente as suas fraquezas são as áreas onde o Senhor vai vir e vai falar: eu estou te curando, eu estou te curando. E Ele vai estar dizendo também: eu estou te libertando. Ao participar com fé, o Senhor está dizendo: eu estou te curando. Ao participar deste cálice, o Senhor vai estar dizendo: os seus pecados já foram perdoados em Cristo Jesus. Ao participar deste pão, Ele está dizendo: nós somos um corpo, nós somos um só corpo em Cristo Jesus, nós somos um só corpo. E ao mesmo tempo, ao participar, Ele está dizendo: todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades já foram levadas em Cristo Jesus. Pai, nós oramos nesta noite, apresentamos ao Senhor esses dois elementos, o pão e este cálice. O pão que representa o teu corpo, que foi rasgado na cruz do Calvário. Este cálice que representa o teu sangue, que foi derramado na cruz do Calvário para o perdão dos nossos pecados. Senhor, nesta noite nós nos examinamos e participamos do teu corpo nesta noite, consciente que somos curados, conscientes que somos perdoados nesta noite, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Vai ser distribuído os elementos. Espere por um instante para que a gente possa estar participando juntos nesta noite. Pode estar distribuindo os elementos. Algumas surras que nós levamos, elas são didáticas para nós aprendermos. Algumas fraquezas também são didáticas para nós entendermos que somos dependentes dEle, que nós somos um corpo, que nós não podemos caminhar sozinhos, nós dependemos um do outro. Todas as vezes que você participar do corpo, reconheça o seguinte: tenho fraquezas, mas eu estou ligado a um corpo, e ao estar ligado nesse corpo, eu estou sendo purificado. Eu não abro mão do corpo, eu estou sendo purificado, eu estou sendo limpo, eu estou sendo limpo. Então nesta noite,
Ao participar do corpo, eu e você, nós estamos dizendo: apesar das minhas fraquezas, Jesus não abriu mão de mim. E ao participar do corpo, eu estou sendo alimentado. Eu estou sendo alimentado em Cristo Jesus. Então nesta noite, seja alimentado, participando do corpo e do sangue do Senhor Jesus. Sejamos alimentados nesta noite, em nome de Jesus. Participe com fé nesta noite.